para contar que Gabriel Jesus esteve treinando no Palmeiras, deixando expectativa para o futuro. Quando é que o centroavante do Arsenal pode voltar ao Verdão? Para completar, falou sobre as fortes acusações contra Leila Pereira, últimas de mercado, bastidores, finanças e uma comparação preocupante dos números de Vini Júnior com a camisa do Real Madrid e da seleção brasileira. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vinícius Júnior é um no Real Madrid e outro bem inferior na seleção brasileira, acho que isso é meio nítido e certo para todo mundo, beleza? Mas queria trazer números dos 20 últimos jogos do Vini com a camisa do Real e dos últimos 20 jogos do Vini com a camisa da seleção brasileira. Pela seleção foram 5 gols, pelo Real Madrid 12. Assistências à igualdade, 2 para cada lado. E participações em gol, 7 participações em gol com a camisa da seleção brasileira, 14 pelo Real Madrid. Minutos para participar de um gol, 233 minutos na seleção, 123 minutos pelo Real Madrid. Grandes chances criadas, 2 contra 4. Finalizações no gol, finalizações certas, 23-31. Dribles certos, 40 dribles certos nos últimos 20 jogos pela seleção, 50 dribles certos pelo Real Madrid. Só para completar o noticiário da seleção brasileira, que enfrenta na terça-feira a Croácia, contar que Carlo Ancelotti precisou cortar mais 2 jogadores. Rafinha do Barcelona e Wesley da Roma tiveram problemas físicos, musculares, lesão na coxa, e viraram desfalques. A ideia da seleção não é convocar novos atletas para essas 2 posições. Gabriel Jesus treinou nessa semana na academia de futebol do Palmeiras. Para alegria de atletas e funcionários do clube, Gabriel Jesus foi muito bem recebido e ele é bastante querido por todos. O Gabriel aproveitou a data FIFA, em que vários atletas do Arsenal estão a serviço da seleção, para reencontrar amigos e manter a forma física lá no Palmeiras. Não existe nenhuma chance de o Gabriel Jesus ser contratado por agora, muito pelo contrário. O Jesus assegura que não sai do Arsenal antes do fim do seu contrato, o vínculo se encerra apenas em junho de 2027. E aqui que vem a observação importante. Jesus já sabe que não vai ter seu contrato renovado no Arsenal. Ele não tem conseguido render no nível que se imaginava, 21 jogos, 5 gols e 1 assistência. Mas, aos 28 anos de idade, o Gabriel Jesus entende que ainda tem lenha para queimar no futebol europeu por pelo menos mais 2 ou 3 anos. E é depois dessa saída do Arsenal e o acerto com outro clube da Europa que ele pretende voltar ao Brasil para jogar no Palmeiras. Está bem certo na cabeça dele, é a única possibilidade de não acontecer se o Palmeiras não o quiser. Nicola, então dá para descartar que o Gabriel Jesus não será reforço no ano que vem? Não, não diria isso, mas vai depender do nível de ofertas que o Gabriel Jesus tiver. Se ele receber propostas legais de clubes do velho continente, a tendência é que ele permaneça por lá. Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, virou alvo de fortes acusações. O relator da CPI do INSS, o deputado federal Alfredo Gaspar, inclusive pediu que a presidente Alviverde seja investigada pela Polícia Federal. O Gaspar acusa a Leila de falsidade ideológica, participação na inserção de dados falsos em sistema de informática e estelionato eletrônico e previdenciário. Todas essas confusões não estão ligadas à gestão dela como presidente do Palmeiras, e sim à frente da Crefisa, que é uma das empresas com mais suspeitas e acusações em relação ao INSS. Essa CPI do INSS trata exatamente sobre uma série de suspeitas das quais Leila Pereira, Crefisa, entre outras empresas, fazem parte. Leila, inclusive, recentemente se recusou a participar como depoente de uma sessão da CPI. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, qualquer novidade eu conto para vocês. Antes de mudar de assunto, só registrar que o Palmeiras divulgou uma nota para falar sobre a lesão do Piquerez. Nessa sexta-feira, o Uruguai empatou com a Inglaterra em 1-1 na Inglaterra. O Piquerez começou como titular e acabou se machucando, teve uma lesão no tornozelo. Segundo o Palmeiras, a lesão ainda não tem um diagnóstico, ele vai passar por exames nos próximos dias na sua volta ao Brasil. Preciso falar sobre uma joia do Sub-12 do Palmeiras com números impressionantes. Eu me refiro a PH Neto, que já tem 207 gols e 116 assistências em 164 jogos pelo Palmeiras. São mais de 300 participações em gol em 164 jogos. Tudo isso desde 2023, quando foi contratado pelo Verdão. O PH Neto também já somou, nesse período, 19 títulos conquistados. E ele é a grande atração de um torneio
considerado um mundial da categoria que o Palmeiras começou a participar nessa quarta-feira. Torneio é o La Liga FC Futures, que é organizado inclusive pela La Liga, o campeonato espanhol. Torneio que já revelou Lamine Yamal, Iniesta, Casillas, Piqué, entre outros. Sobre o PH Neto, canhoto, driblador e extremamente artilheiro. Mais uma das descobertas de João Paulo Sampaio. Só mais uma curiosidade, o PH Neto é filho de um ex-atacante que já passou pelo Palmeiras, o Paulo Henrique. Ele teve no Verdão em 2010, sem grande destaque. E o fato de Endrick ter sido convocado para a seleção brasileira garantiu uma boa grana ao Palmeiras, mais dinheiro em relação àqueles bônus estabelecidos no negócio entre Palmeiras e Real Madrid. Vamos voltar no tempo para relembrar que o negócio envolvendo Palmeiras e Real Madrid pelo Endrick valeu 72 milhões de euros. Essa grana inclusive inclui pagamento de impostos. O Palmeiras ficou com 35 milhões de euros fixos e direito a mais 12,5 milhões de euros com bônus. Enquanto jogava no Real Madrid, cada gol, assistência ou presença como titular assegurava bônus ao Verdão. Enquanto emprestado ao Lyon, Palmeiras deixa de receber esses bônus. A expectativa é de que o Endrick volte ao Real Madrid na metade dessa temporada. Pois bem, convocação para a seleção brasileira também vale dinheiro. E o Palmeiras receberá, nos próximos dias, 485 mil reais pela lembrança do Endrick entre os convocados para os amistosos contra França e Croácia. Endrick que nem jogou na partida contra a França, mas deve ganhar alguns minutos diante da Croácia na próxima terça-feira. Só para completar, falei que enquanto joga no Lyon, o Endrick não garante bônus, certo? Mas se ele ganhar prêmios do Golden Boy ou do Prêmio Capa, onde ele concorre, dá para dizer que há bônus previstos, ou seja, o Palmeiras ainda pode faturar mais dinheiro até a metade desse ano com o seu ex-atacante. Boa noite, Nicola, meu amigo. Me dá um parecer geral do Palmeiras. É tanta gente falando besteira. Nino, Danilo, Fabinho, Abel, pode nos dar uma geral? Bora falar sobre o Fabinho? A Leila Pereira descartou o Fabinho. E esse descarte não significa que o Fabinho não interessa ou não interessou. É porque o Fabinho não está muito convencido de que é hora de voltar ao Brasil. Até surgiu uma informação importante, o Al Ittihad, onde joga o Fabinho, tem interesse em contratar o Casemiro. Se o Casemiro for contratado, ele também tem uma proposta do Los Angeles Galaxy, a chance de o Fabinho renovar o contrato é muito pequena. Mas isso ainda não é indício de que o Fabinho volta ao Brasil. O Fabinho pode continuar em outro time da Arábia Saudita ou voltar para a Europa. Essa última opção é a prioridade dele. O Fabinho gostaria de jogar mais algum tempo no exterior antes de voltar para o Brasil. Dito isso, Nino é alvo total, enorme interesse. O Nino já disse sim a proposta do Palmeiras, faltou o sim do Zenit, que pode acontecer na metade do ano, a janela reabre em 20 de julho. Sobre o Danilo, o negócio está bem difícil, o Botafogo precisa vender jogadores, precisa fazer dinheiro, mas vai dar preferência a propostas que venham de fora, e o fato de o Danilo ter sido convocado para a seleção deve torná-lo ainda mais caro, tá? E o Abel vai ficar. O Abel... chegaram a especular, a publicar que o Abel teve propostas de clubes de clubes da Premier League. A informação que eu tive consultando, gente, até dos clubes, um dos casos, do caso do Nottingham Forest, né? O Edu era o manda-chuva do Forest, e aí eu consultei uma pessoa que é muito próxima ao Edu, e a pessoa falou, conversei com o Edu disse que o Abel nunca esteve nos planos. Enfim, o Abel tem uma realidade financeira espetacular no Brasil, e não conseguiu entrar no mercado grande da Europa, até porque o Ajuda, que é seu representante, tem muito moral no Brasil por ter técnicos interessantes, mas tem pouquíssimo moral entre os grandes clubes do futebol europeu. Minha família, chegando aqui com aquele giro de notícias importantes e atualizados do Palmeiras neste sabadão. Peço humildemente para você chegar dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações, porque sabemos que é super importante a tua participação aqui, né? Então eu peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativa o sino das notificações para ficar sempre atualizado sobre tudo que tá falando do Palmeiras neste sábado, dia 28 de março, né? Muita informação importante. Já estamos acabando já o mês, já partindo já para abril. É abril que a gente está para abril, mês 4. E está passando rápido o ano. Então peço humildemente para você chegar e dar o like nesse vídeo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!